Olá, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre a prisão preventiva? Bom, para começar, vamos contextualizar lá com a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 61, que diz que ninguém vai ser preso, exceto em flagrante delito, então temos a modalidade de prisão em flagrante, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Aqui, nessa segunda parte, nós temos uma série de prisões. Nós temos a prisão do devedor de alimentos, lá no direito civil, nós temos a prisão por condenação definitiva aqui no processo penal e temos também as prisões cautelares, que são prisões impostas antes da condenação definitiva. Aí a gente pode falar na prisão temporária e na prisão preventiva. A prisão preventiva, então, é uma das modalidades de prisão existentes no Brasil que depende de ordem escrita e fundamentada do juiz para que ela aconteça de forma válida. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a prisão preventiva, como eu disse, é uma modalidade de prisão cautelar. Isso significa que ela é imposta não como uma consequência automática do inquérito policial ou da ação penal, mas sim por uma situação excepcional que exige a adoção de uma medida de cautela adicional. E essa medida, ela pode ser de diferentes ordens. A mais grave que nós temos é a cautelar prisional. Então, enquanto medida cautelar, a prisão preventiva, ela pode ser imposta a qualquer momento no inquérito policial, né, desde que haja justo motivo, ou a qualquer momento durante a ação penal antes do trânsito em julgado. Ou seja, até que cabe algum tipo de recurso, seria possível a decretação e a manutenção dessa prisão preventiva. Bom, dito isso, né, de forma introdutória, a gente pode passar à análise propriamente das disposições legais envolvendo a prisão preventiva. Basicamente, nós temos do artigo 311 ao artigo 316 do Código de Processo Penal, a parte de normatização da prisão preventiva. Além disso, nós temos as regras gerais das cautelares, que não são só as cautelares prisionais, né? Nós temos também outras modalidades de cautelares diversas da prisão, mas nós temos dentro do Código de Processo Penal uma parte que se aplica a todas as cautelares, que começa lá no artigo 282. Então, essas disposições também devem incidir sobre a cautelar prisional, que é a prisão preventiva. Aqui é importante lembrar em especial que precisa haver necessidade e a medida tem que ser adequada. Necessidade e adequação são dois pontos que estão lá no artigo 282 caput, inciso 1 e 2 do Código de Processo Penal. Então, isso também se aplica à prisão preventiva. Dito isso, vamos lá para as disposições do Código de Processo Penal, especificamente na parte sobre a prisão preventiva. E aí nós temos o artigo 311, que vai falar que cabe prisão preventiva a qualquer momento dentro do inquérito ou dentro da ação penal. E que essa prisão ela pode ser decretada pelo juiz a pedido do Ministério Público, do querelante, do assistente ou por representação do delegado. Aqui é importante, primeiro, não é possível o juiz de ofício decretar a prisão preventiva. Por que isso? Porque em 2019 nós tivemos a alteração do Código de Processo Penal e, de fato, se colocou na legislação que o sistema que o Brasil adota é o sistema acusatório. No sistema acusatório, o juiz não é parte, o juiz é simplesmente o sujeito imparcial que vai decidir, e aí ficaria prejudicado as orientações básicas
do sistema acusatório se a gente admitir que o juiz de ofício vá atrás de prova, que o juiz de ofício decrete uma prisão. Então, ele vai decidir a partir de um pedido que veio até ele. O pedido ele pode ser feito, e normalmente é, né, pelo Ministério Público, mas ele também pode ser feito pelo assistente do Ministério Público, né, lá nas ações públicas, então, a vítima, ou se a vítima já não tiver mais aqui, o CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, pode se habilitar como assistente nas ações públicas e aí pode também fazer pedido de prisão preventiva. Nas ações privadas, o querelante também pode fazer pedido de prisão preventiva. E o delegado, se nós estivermos na fase de inquérito, também pode representar pela prisão preventiva. Bom, essa modalidade de prisão, ela tem várias exigências. Então, eu gostaria que você imaginasse uma escada, né? O juiz, ele só vai poder, de fato, aplicar a prisão preventiva se ele tiver 3 degraus dessa escada preenchidos. Se faltar o primeiro degrau, já não passa para o segundo, já não dá para decretar a prisão preventiva. Então, o primeiro degrau, a gente vai para a parte final do caput do 312 do Código de Processo Penal, que ele vai falar que precisa de prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, aqui a gente tem 2 requisitos. Essa primeira parte de prova da existência do crime, indício suficiente de autoria, a gente vai chamar, naquele momento, expressões em latim que o aluno do direito em geral odeia, né? Mas vamos usar aqui as expressões em latim que a gente tem. Fumus comici delicti. O que é isso? A fumaça do cometimento do direito. Então, eu tenho a prova que um crime foi cometido e eu tenho indícios que foi aquela pessoa. Segundo ponto, ainda no primeiro degrau, eu preciso de perigo pelo estado de liberdade daquela pessoa. Isso, a expressão em latim é periculum libertatis. Então, tem que ter algum risco concreto, se eu deixar aquela pessoa solta. Por quê? Porque a regra geral estipulada lá na Constituição é todo mundo ser presumido inocente até o trânsito em julgado da condenação. Se eu presumo que a pessoa é inocente, eu não posso, como regra, estabelecer a prisão durante o inquérito ou durante o processo. Regra constitucional exige o quê? Que, de regra, as pessoas fiquem soltas durante o inquérito e durante o processo. Então, eu só vou recolher se, de fato, eu tiver uma situação excepcional. Primeiro ponto, então, tem que ter também um perigo gerado pela liberdade daquela pessoa. Tem esses 2 elementos, o fumus comici delicti e o periculum libertatis, passo para o segundo degrau. O segundo degrau é a primeira parte do 312. Que vai exigir uma das 4 situações que estão postas aí. Primeira situação, garantia da ordem pública. Tem uma discussão gigante na doutrina sobre o que seria essa garantia da ordem pública. Nós tivemos uma alteração em 2025 que colocou um parágrafo 3º ali nesse artigo 312 e diz que para verificação do risco à ordem pública, para ver se o sujeito tem periculosidade, o juiz poderia utilizar os critérios, né? Primeiro, modus operandi, né? Inclusive em relação ao uso reiterado de violência ou grave ameaça, premeditação. 2, participação do sujeito em organização criminosa. 3, natureza, quantidade e variedade de droga, arma, munição. E 4, fundado o receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e de outras ações penais em curso. Então, a ordem pública, vocês vão perceber isso quando comparado
com as demais, ela é das situações aqui do 312 a mais abrangente, a que mais coisas a gente pode incluir dentro delas. Então, a primeira possibilidade é decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública. Segunda situação, garantia da ordem econômica. Aqui pensem em situações de crimes econômicos que eu preciso da prisão preventiva para fazer cessar. Por exemplo, situações envolvendo pessoas que vendem aquelas pirâmides, né? Vendem essas ideias de que tem um tipo de investimento que vai dar uma lucratividade imensa e aí consegue captar muitos valores e dar o golpe, né? Não propriamente investindo esse valor, mas praticando um crime. Nessa situação, vamos imaginar que se a gente deixar essa pessoa solta, ela vai continuar fazendo isso, né? Ou já tinha sido antes feita uma prisão em flagrante e a pessoa acabou sendo solta e seguiu cometendo aquilo e dando prejuízos aí em relação à ordem econômica. Terceira hipótese, conveniência da instrução criminal. Aqui é aquela situação que a pessoa está solta durante o inquérito ou o processo, mas está destruindo prova, ameaçando testemunha. Então, para conseguir fazer a instrução de uma forma ok, a gente precisa manter essa pessoa presa. Quarta hipótese, para assegurar a aplicação da lei penal. Aqui são aquelas situações em que há um risco real de fuga. Então, pensa assim, não é simplesmente a gente imaginar que a pessoa pode fugir. É uma situação de, ela fez um passaporte falso, ela está com passagem aérea comprada para um outro país no qual essa pessoa tem dupla cidadania, enfim, tem que ter uma situação real que indique risco de fuga. Havendo qualquer uma dessas 4 situações, o nosso segundo degrau está preenchido e aí a gente pode ir para o terceiro e último degrau. Aqui também a gente vai fazer uma análise alternativa, ou seja, havendo uma das circunstâncias basta, mas eu preciso que exista no mínimo uma. Quais são essas circunstâncias? Vamos para o artigo 313 do Código de Processo Penal. Primeira hipótese, crime doloso, ou seja, intencional, crime culposo não entra aqui, que a pena máxima seja acima de 4 anos. Então, notem, de regra, crimes com pena abaixo de 4 anos, não cabe prisão preventiva. Não cabe prisão preventiva, por quê? Porque se a gente lê de uma forma integrada, a gente vai lembrar que os crimes com pena até 4 anos, né, não tendo aí violência, grave ameaça, enfim, vai caber a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ou seja, se tiver condenação lá no final do processo, a criatura sequer seria presa. Além disso, a questão do regime prisional. Até 4 anos, se o sujeito é primário, ele vai ficar em regime aberto. Então, a legislação, ela conversa entre si, por isso a gente tem esse limite, né, como regra geral, né, esse ponto de corte dos 4 anos. Então, crimes com pena abaixo de 4 anos, de regra, não cabe prisão preventiva. Bom, mas se o sujeito tiver condenação por outro crime doloso, inciso 2 do 313, aí mesmo em situações com pena abaixo de 4 anos, em tese cabe a prisão preventiva. Inciso 3º, mesmo em situações abaixo dos 4 anos, vai caber a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução, o cumprimento de medidas protetivas de urgência. Então, pensem numa situação assim. Eu tenho um idoso que tem uma medida protetiva contra o filho
descumpre essa medida protetiva e acaba agredindo esse idoso. Notem, tinha uma medida protetiva, né? Tinha uma cautelar não prisional, ela não foi o suficiente, a gente aumenta prendendo preventivamente a pessoa. Então, para garantir o cumprimento de medida protetiva, é possível sim aplicar a prisão preventiva, mesmo quando o crime envolvido tem a pena abaixo de 4 anos. E a outra hipótese que foi inserida agora em 2026 é a hipótese de crime cometido por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no artigo 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil. Então agora a gente tem mais uma hipótese que é envolvendo organizações criminosas, né? Se eu tiver essas 3 coisas preenchidas, esses 3 degraus, como eu chamei, preenchidos, é possível sim o juiz decretar prisão preventiva. Do contrário, não cabe decretação de prisão preventiva. E aí cabe outras medidas cautelares, se for o caso de prisão em flagrante, cabe liberdade provisória, enfim, mas não vai caber, volto a repetir, a prisão preventiva. Além disso, 314 deixa claro pra gente que não pode aplicar prisão preventiva em situações que a pessoa agiu albergado pelas excludentes de ilicitude. Então, se for um caso de legítima defesa, de estado de necessidade, de estrito cumprimento do dever legal ou de exercício regular de um direito, não cabe prisão preventiva. 315 vai falar da necessidade de motivação, ou seja, é o que está dito lá na Constituição, né, no artigo 5º, inciso 61, que nós falamos antes, mas que é replicado aqui dentro do Código de Processo Penal. Primeiro ponto, tá no parágrafo 1º. Lembrem que eu preciso, e isso já era exigência lá nas cautelares em geral, mas é replicado aqui também na preventiva, eu preciso de um fato novo ou contemporâneo. Eu preciso de algo atual. Eu não posso hoje aplicar uma prisão preventiva por uma situação que aconteceu há 1 ano, há 6 meses. Tem que ser algo atual, tem que ser algo contemporâneo. Do contrário, bom, se a pessoa em 6 meses, em 1 ano não fez nada, não apresentou nenhuma situação nova, significa que não tem risco. E se não tem risco, a gente vai manter a pessoa solta. Além disso, parágrafo 2º do 315 é super importante, porque ele vai dizer que não se considera fundamentada aquelas situações em que o juiz simplesmente replica a lei. Ele copia e cola o texto da lei. Ou ele aplica conceito jurídico indeterminado, como garantia da ordem pública, sem explicar o que é. Ou ele justifica de uma forma que poderia justificar qualquer decisão, do tipo, a comarca enfrenta uma onda de crimes violentos, dessa forma é necessário barrar a ocorrência, a reiteração, enfim. Tá, mas isso não está falando nada específico desse caso, né? Então, tem que ter uma análise pormenorizada e que seja para aquele caso concreto, do contrário, não se considera fundamentada a decisão. Além disso, quando não enfrentar todos os argumentos, quando invocar algum tipo de súmula ou jurisprudência sem explicar no que aquilo se aplica ao caso que ele está decidindo, ou o contrário, deixar de seguir uma súmula, uma orientação jurisprudencial, um precedente que foi invocado pela parte e o juiz não seguiu, mas não explicou o porquê.
essas situações, elas são bem importantes, né? Porque hoje a gente tem expresso, e falo hoje porque isso veio com o pacote anticrime, a gente tem expresso no Código de Processo Penal situações que não são consideradas como fundamentação para fins de processo penal. 316, que é o último artigo que trata sobre a prisão preventiva, ele vai falar que o juiz pode, tanto de ofício quanto a pedido das partes, revogar a prisão preventiva, né, se ele vê que não tem mais necessidade, por exemplo, e se surgir de novo necessidade de aplicar, ele pode novamente aplicar. O parágrafo único do 316, ele fala expressamente que a cada 90 dias o juiz precisa rever a necessidade da prisão preventiva. E aí eu passo a leitura, tá? Diz assim: decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Por que eu fiz questão de ler? Porque o texto da lei é expresso. Tem que revisar a cada 90 dias, de ofício, então não precisa de provocação, e, do contrário, a gente tem uma prisão ilegal. Mas não é isso que o nosso TJ e que o STJ tem entendido. O entendimento é que não é automático a ilegalidade. Se o juiz, passados 90 dias, não fez a análise, cabe a parte cutucar o juiz, e aí, se ainda assim ele não decidir, aí a gente poderia falar em ilegalidade, mas do contrário, não. Se entende que esse prazo aqui, né, não vai implicar automaticamente uma ilegalidade. Bom, com isso a gente termina essa parte da preventiva, mas entendo ser importante falar um pouquinho da prisão domiciliar, que está logo na sequência. Começa aí no artigo 317 e vai falar que a prisão domiciliar é a possibilidade de recolhimento em sua própria residência do sujeito que foi indiciado ou acusado, né? Aí só vai poder sair da sua residência com autorização judicial. Aqui a gente tem que entender uma coisa. A gente tem sim a possibilidade de uma prisão domiciliar vinculado a cautelares, e a gente tem também uma outra modalidade de prisão domiciliar, que é lá para o cumprimento de pena em regime aberto. Então são coisas diferentes. Uma coisa é eu já ter condenação definitiva e estar cumprindo a minha pena em regime aberto, aí eu tenho um leque lá de possibilidades da prisão domiciliar para o regime aberto, e outra possibilidade é aqui o que nós vamos falar como medida cautelar. Aqui a gente está falando na possibilidade de, quando decretada uma prisão preventiva, o juiz substituir pelo recolhimento domiciliar. Então, não tem condenação definitiva ainda. Quando que o juiz pode substituir a prisão preventiva por recolhimento domiciliar? Artigo 318. Quando o sujeito tiver mais de 80 anos, quando ele tiver extremamente debilitado por doença grave, quando ele for imprescindível para cuidados de pessoa menor de 6 anos ou com deficiência, quando for gestante, quando for mulher com filho de até 12 anos incompletos, e homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho com até 12 anos incompletos. Depois a gente tem um artigo 318-A, que diz expressamente o seguinte: a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será, não é possibilidade, será substituída por prisão domiciliar desde que, inciso 1, não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, e 2, não tenha cometido crime contra seu filho ou dependente. Eu friso muito aqui a diferença do 318 para o 318-A. Por quê? O 318-A é um direito do investigado indiciado ou
a pessoa que está respondendo o processo penal. Se a mulher é gestante ou mãe e ela não cometeu o crime contra o filho dela, ela não cometeu o crime com violência ou grave ameaça, ela tem direito à prisão domiciliar. É isso que está no 318A, diferente do 318, que é uma possibilidade e o juiz vai analisar no caso concreto. Bom, com isso, a gente encerra essa parte de uma visão geral da prisão preventiva. Eu espero que você tenha aproveitado e até mais. Beijo, tchau!